E quando a gente entra nesse tempo de dificuldade, quando a gente começa a ter esse tempo de muitas incertezas, e a gente entra numa frequência até de conflito mesmo interno, a gente para pensar e fala assim, não, onde é que eu vou procurar uma informação onde eu possa é, acreditar, onde eu possa me firmar. E aí eu lembro bem quando Eliú foi falar com Jó, ele era mais jovem, e aí ele deixou para falar por último, porque ele era o mais jovem, né? Então, assim, é porque os mais velhos tinham a oportunidade de falar primeiro, eles tinham mais voz, né? E eu, assim, o nosso mentor, né, o best-seller do Metanoia, o BJB, fala que quando a gente quer saber o futuro, a gente olha para o passado, É né? isso aí. E aí eu falei, bom, eu vou olhar então para o passado para ver como é que o que eu tenho para esse presente. E aí então eu começar a fazer uma leitura melhor da nossa história atual, né, do nosso presente. E nesse caos que tá, porque a gente não sabe a incerteza de todos os lados, eu falei, qual é a história que mais me lembra de caos? A mais antiga, porque eu quero começar a fazer uma retrospectiva. E aí, então, lembrei lá de Gênesis 1, quando a terra era sem forma e vazia e estava tudo parado, tudo um caos. E aí Deus chegou com a fé de Deus, ele começou a declarar uma ordem pelo que ele acreditava. E aí ele começou a criar. A partir daí a gente já conhece toda a história. Mas o que eu quero chamar a atenção é Deus teve fé para poder começar a criar, começar a declarar o que ele queria ver e não o que ele estava vendo, né? A partir daí a gente vai vendo que Deus colocou o homem num lugar organizado, um jardim organizado, onde tudo era sincronizado, cronologicamente sincronizado, organizado e sincronizado, coordenado por Deus. E o homem, então, perdeu esse lugar no jardim. Eu não vou entrar nas histórias aqui, porque eu só estou Uhum. fazendo uma linha histórica para começar a pensar um pouco de inteligência espiritual, né? E então Deus começou ali, estudando essa linha cronológica de Deus, porque é um muito tempo, não dá para a gente estudar a linha cronológica quando a gente fala de eternidade, porque a gente não Sim, tem claro. o início do início, ele simplesmente Uhum. Deus simplesmente é. Mas a gente Exato. vê Deus agindo em todo o tempo, no Velho Testamento, nos profetas maiores, nos profetas menores. Ele vem sempre trabalhando e direcionando o homem para poder receber um Salvador. E aí, então, reconectar o homem ao jardim, a um lugar de ordem, a um lugar onde ele preparou para nós, né? Como homem. Amém. Mas Jesus e o Espírito Santo estavam ali com eles por trás, trabalhando também. Não era somente Deus, o Pai, o Criador. Ele estava ali trabalhando por trás, junto com Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Aí todo esse caminho preparado para a vinda de um Salvador. Quando a gente chega no final do Velho Testamento e vai para o segundo, para o Novo Testamento, ou eu acredito que podia chamar o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, a gente vê um lapso ali, um tempo parado. É como se não tivesse tido história na história Verdade. de Deus. E aí você para e fala, gente, entrou tudo em desorganização? Não, estava tudo coordenado para que fosse feito dessa forma. E o homem começa a entender, então, o que era reino. Eu gosto muito da definição de reino, porque o Dr. Miles, né, aquele profeta que já voltou para casa, Oh, ele fala o seguinte: se você não entender o que é reino, você não consegue ler a não Bíblia. entende nada. E é verdadeiramente isso, né? O homem precisou primeiro aprender o que era reino, para depois receber o Salvador. Então vem Jesus em forma de homem, carne, para ser o nosso Salvador. Então aí a gente começa a entender uma era de uma invasão de um reino mais organizado, superior, para esse reino que estava totalmente em desordem de novo. Veja bem Fora que da nós ordem do caminhamos, Pai. parece que a gente caminha sempre para a desordem, mas não é. Acredito eu que quando a desordem chega num caos tão grande que você não consegue entender
e começa a ter essas dificuldades para poder visualizar o que está acontecendo, o conflito e a desordem na Terra, eu acredito que Deus quer fazer uma intervenção sobrenatural, Para trazer que uma nova foi ordem. a vinda de Jesus na Terra, nesse caso. E aí, então, a gente vê Jesus se entregando, morrendo na cruz e ascendendo aos céus. Só que antes dele ir, ele falou assim, olha, vai vir outro igual a mim. Mas ele não vai falar dele, ele vai falar de mim e ele vai falar do meu pai, Criador, Pai querido. Porque ele trabalha até hoje e eu vou continuar trabalhando também. Então, ele vai falar do que eu ensinei para vocês aqui e ele vai também falar do que está acontecendo. E aí vem aquela invasão sobrenatural, porque o Espírito Santo ele é assim, ele é um gentleman, né? Mas quando ele quer fazer uma entrada triunfal, ele faz direitinho. Ele faz com língua de fogo, né? Ele faz mexendo com todo mundo. E é justamente essa a grande expectativa desse tempo, ao meu ver. É mais uma vez um tempo de desordem que a gente está vivendo aqui. Porque quando o Espírito Santo inaugurou ali em 33 a entrada dele na Terra, para que seja, para levedar toda a Terra, para que todo homem pudesse, então, ter essa oportunidade de poder conversar com Deus a qualquer lugar, sobre qualquer circunstâncias, estando preso fisicamente ou não, então ele inaugurou ali em 33. Aí você fala, mas Jana, nós já estamos em 2021, ele inaugurou e cadê o Espírito Santo, então? Né? Que ele veio para poder tomar, ele vem sempre ali despontando e se apresentando de uma forma ou outra. Para aqueles que resolver responder a circunstância da presença do Espírito Santo. Porque o que é interessante disso é que o Espírito Santo ele mora dentro de todo mundo. Todos nós temos Espírito. Todos nós temos Espírito. Mas nós precisamos entender que quando Jesus trouxe a semente do reino de Deus e plantou no coração do homem, essa semente precisa ser regada. E é justamente aí que entra a inteligência espiritual. Inteligência espiritual não é só saber, não é só ter informações, não é só aprender a lidar com as emoções, ou então não é só buscar conhecimento nos livros intelectuais. Não é uma educação formal. Inteligência espiritual é a transformação do homem interior. Inteligência espiritual é regar uma planta que veio, cuja semente veio de um reino superior, regido por leis superiores e também com uma organização superior. Uma organização de saúde, de educação, uma organização de finanças, tudo isso aí está dentro de inteligência espiritual, porque tudo isso aí está no reino de Deus, no reino do Espírito. Essa semente plantada precisa ser regada pelo Espírito Santo. Então, a inteligência espiritual, ela é um cultivo. Você precisa cultivar essa plantinha, essa sementinha, para que ela comece a brotar e então você começar a frutificar essa plantinha do reino de Deus no coração. Porque assim, a semente, ela só dá fruto, ela replica o que o original. Então, a árvore mãe dá semente e a semente vai dar outra árvore mãe, ou seja, igualzinho o reino dos céus. Então, o reino de Deus, ele está dentro de todo mundo, mas ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado. E a inteligência espiritual é justamente cultivar o reino de Deus dentro de nós. E aí, estabelecer todos os componentes de um reino. Educação financeira, educação econômica, a educação formal, tudo isso aí está dentro do reino que mora dentro de você e pode ser revelado através do Espírito Santo. Esse é o grande mistério que Paulo fala, que lhe foi revelado os mistérios dos céus. Mas ele não podia contar. Por que ele não podia contar os mistérios dos céus? Porque o mistério do reino espiritual, quem vai te ensinar, como um bom professor, assim como Jesus,
comissionou isso e ele falou que ele ia ensinar, é o próprio Espírito Santo. Então, é a partir daí que a gente pode começar a ver a manifestação. E por que, que eu estou contando toda essa história? Porque quando Deus, quando o homem saiu do jardim, o que, que aconteceu? Ele começou a viver em caos. E Deus redirecionou a história dele. Quando Jesus chegou na Terra, a Terra estava em caos. E hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo em caos. Qual que é a minha visão de futuro? É a hora do cumprimento. Lá em Daniel, Daniel fala assim que quando ele teve a visão do futuro, ele falou assim, ó, no futuro, nessa época, no futuro, o conhecimento vai aumentar demais. Então, a gente, a gente vê que há uma década atrás nós começamos a desenvolver mais o conhecimento. Foi tanta ciência, a tecnologia e a ciência, elas se casaram e começaram a desenvolver. Foi um projeto que deu certo, né? E mais dessa última década, até a melhor ciência que tinha acontecido, ela foi renovada. Mudou-se a visão, de uma Sim. visão de separativismo para uma visão de cooperativismo, que a gente já sabe sobre isso, né? E Uhum. por que, que eu estou falando tudo isso? Porque agora é a hora de manifestar Abacuque 2,14, que fala que nos últimos dias a terra se encherá do espírito de conhecimento da glória de Deus. Então, por que, que eu estou aqui declarando como uma voz profética e falando O para vocês espírito que, de pelo cultivo conhecimento. do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos declarar para cada um que agora o Espírito Santo não vai ser mais não vai ser mais uma ou outra pessoa que vai receber e vai poder então declarar. Agora é a como é que fala? A completude, a plenitude da A presença do plenitude da Espírito Santo. palavra de Deus, Conhecer o Espírito da Santo e manifestação do andar com Espírito ele é Santo. desenvolver-se emocionalmente, intelectualmente e desenvolver também o seu físico. Então, essa é a minha visão de futuro, essa é a minha visão de inteligência espiritual.